Bom, e nós convidamos para estar conosco hoje aqui no estúdio o professor Celso Grise, que é presidente do Instituto de Pesquisas Fractal. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos analisar e falamos já de etanol, a gente fez nosso giro aqui todos os dias sobre o fechamento do mercado. Realmente ontem, com esse pacote, muda tudo? Podemos ser um pouco mais otimistas ou é mais uma daquelas reações pontuais do mercado financeiro? Não, acho que não. Acho que nós podemos ser mais otimistas. Isso não é apenas um movimento meramente, vamos dizer, meramente bloqueador, estanqueador da crise. É mais do que isso. Essa recomposição do sistema financeiro com o governo, agora associado em fundos privados, resgatando os ativos tóxicos, acabam trazendo para o mercado uma mensagem clara de que nós teremos uma recomposição da liquidez mundial e que o crédito passará a fluir. Novamente nós vamos ter atividade de produção e atividade de consumo financiadas. E, portanto, é possível que, a partir desse instante, haja uma retomada do consumo e uma retomada dos investimentos. Ninguém espera que o mundo volte a crescer aquilo que vinha crescendo durante esse ciclo anterior, que foi um ciclo de crescimento extremamente grande, que acabou propiciando essa alta dos preços internacionais de uma maneira tão inesperada quanto foi esses últimos anos. Mas certamente nós voltaremos para um patamar muito mais interessante do que esse que nós estamos vivendo hoje. Claro. E esse 1 trilhão lá nos Estados Unidos, quanto tempo ele demora para chegar para as empresas brasileiras? Nós vimos aí uma reportagem falando, por exemplo, do setor sucroalcooleiro. Nós sabemos que o setor sucroalcooleiro foi um dos mais afetados pela falta de crédito no início, no agravamento da crise, né? E as empresas reclamam que o crédito continua difícil. Claro que sim. Empréstimos são excessivamente difíceis porque todos os bancos estão em situação de tentar recompor a sua liquidez. Com esse 1 trilhão chegando agora em mãos dos bancos, lentamente, eu acredito que num prazo de 90, até no máximo 180 dias, nós vamos ter no Brasil o aporte de capitais novos, chegando sobre as mais diversas formas, entre elas o financiamento bancário. Tá certo, o professor continua conosco, daqui a pouco vamos falar sobre commodities agrícolas, aí é bom ficar ligado. As commodities agrícolas devem seguir em 2009 com preço abaixo do registrado no ano passado. A avaliação é do Instituto de Pesquisas Fractal, uma consultoria de negócios. Mas, na opinião dos analistas, a expectativa de inflação mundial ainda deve beneficiar o mercado de commodities metálicas e não metálicas. Na semana, medidas anunciadas pelo governo norte-americano para combater a recessão levaram a uma expressiva melhora nas cotações das commodities agrícolas, com a expectativa de que os esforços do Banco Central americano ajudem a alavancar a demanda por alimentos, rações e biocombustíveis. O milho avançou para a maior alta em 7 semanas e a soja registrou o maior ganho semanal. Mas essa euforia é passageira e a previsão do Instituto de Pesquisas Fractal é de que os preços das commodities agrícolas, com exceção do açúcar, fiquem abaixo do nível alcançado em 2008. Segundo os analistas, a injeção de recursos na economia norte-americana também sinaliza para a possibilidade de alta inflação no longo prazo. E esse temor leva os investidores a procurarem proteção em ativos físicos, como as commodities metálicas e não metálicas. Bom, o professor Celso Grise é presidente do Instituto e vai nos dar os detalhes sobre essa análise, mas antes eu quero chamar a BMF Bovespa para a gente saber lá com o Sérgio Braga se realmente os preços estão em patamares melhores e como é que foram influenciados ontem por esse... Olha, Alessandra, estão influenciados, aliás, estão em patamares melhores, sim, e o mercado como um todo de commodities agrícolas também foi influenciado por esse pacote anunciado ontem, socorro aos bancos nos Estados Unidos. Tanto é que a soja voltou a apresentar uma variação positiva ontem no mercado de Chicago, hoje tem chamado de abertura em alta de 6 a 7 cents por bushel. Vamos lembrar que não só o mercado financeiro está dando suporte às cotações da soja nesse momento, mas também o lockout dos produtores lá na Argentina, de alguma forma isso dá um suporte aos preços da soja no mercado internacional, não só nos Estados Unidos, como também aqui no mercado interno. Portanto, hoje soja tem chamado de abertura em alta na Bolsa de Chicago. Quanto ao mercado do milho, aqui na BMF também as cotações seguem em alta nesse momento. O mercado de milho segue com poucas ofertas no mercado físico. Os produtores nesse momento estão concentrados na colheita da soja, mas o mercado do milho segue firme. A média, o preço nominal no Porto Paranaguá, por exemplo, ontem foi de R$ 21 a saca, no entanto, sem negócio.
negócios. Café vem com chamada de abertura em alta. Boi gordo parece que encontrou uma estabilidade nas cotações. As escalas estão mais curtas e a procura mais elevada. Os pecuaristas, por sua vez, estão retendo gado nesse momento para poder esperar preços um pouquinho mais elevados. Alessandra. Ok, obrigada, Braga. Bom, professor, se a gente falar mais baixos do que ano passado, se considerar o primeiro semestre do ano passado, com certeza mais baixo, que foi um período de preços muito altos, né? Agora, o senhor acredita que se mantém nesses patamares atuais, então baixar no segundo semestre não baixa? Não, eu acho difícil que baixe. As variações não devem ser grandes. O que ocorre, cada caso é um caso específico. Vamos pegar primeiro esta coisa do pacote americano de ontem, colocando esse 1 trilhão à disposição do mercado, limpando ativos tóxicos. Isso deve, sem dúvida nenhuma, pressionar a inflação. Ademais, a taxa de juros baixa americana contribui, e europeia também, contribui para uma pressão inflacionária. Ora, nós não temos onde remunerar os nossos capitais enquanto investidores, senão em alguns poucos ativos. Esses ativos são ouro, cobre, alumínio. Esses metais, esses commodities metálicos e não acabam sendo refúgio para esses capitais. Até porque muitos desses metais são commodities industriais, cujos estoques estão muito baixos. Uma pequena retomada da economia implicaria imediatamente numa busca, numa compra, num aumento da demanda por esses commodities. E, portanto, eles poderiam sofrer uma alta. Claro que uma alta discreta, como você observou. Do ponto de vista agrícola, nós temos alguns commodities que de jeito nenhum subirão. Por exemplo, a laranja, cuja demanda mundial tem caído fortemente. Não há como o preço da laranja sofrer uma reação. Agora, certamente, soja, milho, todos os cana e seus derivados, tudo isso tende a uma alta com este pacote e uma ampliação da demanda. Mas nunca há um preço que possa ser sequer comparado aos preços anteriores. Claro. Mas então, porque assim, houve uma certa recuperação, como a gente falava aí no último mês, na última semana. Pior do que está não fica, na sua opinião? Não. Ao contrário, a tendência é de melhora agora. Claro que essa melhora eu não espero para os próximos dias. Esses são movimentos meramente acompanhando a volatilidade do mercado, são ocasionais. Eu imagino que a melhora se dê daqui a 90 a 180 dias. Aí sim é uma melhora mais consistente. Tá ótimo, vamos torcer que o senhor esteja certo. Bom dia para o senhor, obrigada. Muito obrigado.